A partir de agora, você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, amanhã de quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Muita gente fala a respeito do mês de janeiro, que demora muito. Não é isso, Elton? Elton, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso mesmo. Rapaz, já estamos... Eu sabia que o ano tinha 365 dias, mas não sabia que era tudo em janeiro, mano. Ainda hoje de manhã eu estava comentando com uma pessoa que lá em casa, só esse mês já acabaram as coisas, já faz três vezes eu já fiquei sem rancho em casa. Então, se tu analisar, já faz 3 meses que as coisas... Exatamente. Pode dizer mais ou menos isso. Todos centralizados, concentrados em janeiro. Gente, muito bom dia. Começa agora mais um Resumo 24 horas. Seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. Você já pode entrar em contato com a gente através do número 994858526 e também no 993110060. Toda solicitação de reportagem, denúncia, aquele vídeo curioso, aquele vídeo de flagrante, você pode enviar para a gente. Vamos ter o maior prazer em receber sua mensagem e assim também poder chegar até você para alguma solicitação de reportagem, para fazer alguma denúncia. O importante é essa interação entre o site Imediato, Rádio ZLZN e a você que sempre nos acompanha, é o nosso seguidor fiel. Muito obrigada pela sua audiência. E lembrando, site Imediato tem plantões de 7 a 1 hora da madrugada, então são muitas informações, muitas notícias, todos os repórteres aptos para te levar a informação do jeito certo, do jeito que tem que ser, não é isso, Elton? É isso mesmo, é informação com qualidade, com credibilidade que você já conhece, você já está acostumado a acompanhar aqui na Rádio ZLZN, no site Imediato. Afinal de contas, aqui, como diz, né, o nosso jargão, a informação é na hora. E aí, se você perdeu a informação que foi na hora, não se preocupe. É só você acompanhar o resumo 24 horas, todas as manhãs, que você fica por dentro de tudo que aconteceu na noite e na madrugada anterior. É isso mesmo, vou mandar um bom dia aqui para a Joyce Correia, que já chegou aqui com a gente. Muito obrigada, Joyce, pela sua audiência. Vou mandar também um abraço para o Rafael Lopes, que está lá no SAMU. Elton, está lá no SAMU, está nos acompanhando. É um seguidor também do site Imediato. Gente, aproveitando o momento, você também pode ler todas as matérias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo no site Imediato. Lá temos destaques, temos também algumas categorias que você pode ir explorando o site Imediato. Assim você vai ler todas as matérias completas, todas também em tempo real, inclusive das nossas transmissões. Se você gosta de ler, você também pode acompanhar o site imediatoonline.com. E eu já trago para você algumas informações para você que está em busca de emprego, porque hoje os Cines, falo tanto do Cine Amazonas quanto do Cine Manaus, ofertam 549 vagas. Então são muitas oportunidades para você ingressar no mercado de trabalho, começar 2025 trabalhando com dinheiro no bolso. A gente sabe que é necessário. André Silva, muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, meu querido. E hoje nós temos vagas para repositor de mercadorias, temos também vendedor interno, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de depósito, açougueiro, auxiliar de cozinha, tem conferente de cargas, motorista de caminhão. São muitas oportunidades e tudo isso você acompanha aqui no site Imediato. Inclusive os requisitos que precisa para se candidatar a uma dessas vagas. E lembrando, você pode ir até o Cine Manaus, que fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, bairro São Geraldo, ou também você pode ir até o Shopping Felipe Dal, que fica ali na Avenida Camapuã, muito conhecido naquela região. Você tem que levar todos os seus documentos originais, não esqueça da carteira, do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Você também pode ir ao Cine Amazonas, que fica na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, fica entre o Manaus Plaza e o Amazonas Shopping. Porém, se você não consegue sair da sua residência, quer fazer tudo de forma online, você pode acessar o site Emprega Brasil, fazer esse cadastro
e assim também concorrer a essas vagas. Cine Amazonas também tem postos de atendimentos tanto nos parques do Estúdio 5, Alvorada, Via Norte e Shopping Cidade Leste. Então fica atento porque o atendimento é de 8 às 14 horas. Dá tempo de você tomar um cafezinho, arrumar as coisas, arrumar os documentos e partiu busca de emprego, né? Olha, já que tem oportunidade de você ir ao local e tem oportunidade também de você cadastrar no site, faça as duas coisas. Faça as duas coisas porque aí a probabilidade aumenta. Isso Pense mesmo. Pense com os números também, que pensar com os números de vez em quando faz toda a diferença. Então, se você pode trabalhar a probabilidade de você conseguir um emprego indo até o local é uma. Se você fizer por duas vias, então as probabilidades aumentam. Então, não esqueça, invista, acredite em você, porque você tem capacidade. E olha, tem oportunidades aí até para o ensino fundamental completo. Isso mesmo. Né? E se você, porventura, por algum motivo, não fez nem o ensino fundamental completo, busque informações. Você pode encontrar aí também as oportunidades para fazer aí as provas supletivas, as provas aí para concluir o ensino fundamental, né? E também o ensino médio e ir conquistando o mercado de trabalho, tá bom? Nada é impossível. E temos tempo para isso. Essa é a verdade. Nós temos tempo para isso. Muitas das vezes a pessoa pensa, eu já estou muito velho, já passei da idade de estudar. Não existe isso, gente. Quantas histórias a gente vê de pessoas idosas que tinham um sonho de se formar em alguma faculdade, algum curso e conseguiram. E isso é maravilhoso, não só para a vida da pessoa, mas também fica uma história para os familiares. Imagina seus filhos, seus netos, orgulhosos de você ter conseguido conquistar aquele tão sonhado, aquele diploma tão sonhado, na verdade, né? Então, todo conhecimento é válido, A gente também tem muitos cursos online, então vale a pena a gente ficar, às vezes, explorando a internet de uma forma educativa, de uma forma inteligente. Isso é válido para todas as pessoas de todas as idades. E Elton, eu vou te chamar aqui, porque você lembra que ontem no programa nós falamos a respeito de uma briga? Rapaz, eu lembro. Parece que enganchou lá o negócio, né? Exato. Deu uns problemas de... Às vezes as brincadeiras acabam indo para um outro lado e acabam virando brigas, de verdade. É verdade. Foi o que aconteceu ontem lá na Cachoeirinha. Um homem não gostou de ser chamado de corno. Imagina, Mas, rapaz, olha, é um negócio tão... Sei. Acho que tem que passar a serra. Paulo Chibata, ele passava a serra. Vamos passar a serra. Rapaz, mas, gente, é um negócio tão... Não sei. Às vezes a pessoa também está estressada, talvez foi um dia ruim para este cidadão. Esse bicho tem muito chifre. Enfim. Espero que não. Bom, vou dar um bom dia aqui também para o José Luiz Dias, que acabou de chegar, está desejando um ótimo trabalho. Muito obrigada, meu querido. E a Brenda Souza foi ontem até o primeiro DIP para entender essa história que deu essa confusão, essa briga, que inclusive foi apartada por uma mulher, você acredita? A mulher... Mas, menino, é mesmo, é? Por uma mulher. E ela usou toda uma técnica ali que eu achei muito bonito. Porque tem que ter técnica pra separar chifre, né? Separar chifre. Elton, não fale assim. Tá, não fale assim. Gente, é sério. Não, mas é sério. É porque, enfim... Abraão Cunha, bom dia, minha querida, bom trabalho para você. Muito obrigada, meu querido, muito obrigada, Abraão, para você, para sua família, um dia excelente. Agora nós vamos ver que confusão foi essa que finalizou aí na delegacia. Eita. Foi um boletim de ocorrência, vai ter processo. Rapaz, a coisa ficou feia e tudo isso por conta de ter sido xingado ali de uma forma que ele não gostou. Parece que foi uma brincadeira que finalizou em uma briga e nós vamos acompanhar agora todos os detalhes na matéria da Brenda Souza. Tídio, neste momento nós vamos colocar o vídeo na tela para você ver onde aparece o momento em que este homem foi preso.
A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, efetuou na segunda-feira a prisão de um homem de 53 anos. Ele foi condenado a mais de 16 anos de reclusão por tentativa de feminicídio contra sua companheira de 37 anos, após ele ter atirado no rosto dela. O crime aconteceu... Um erro técnico. Não vou nem jogar a culpa para o Elton. Tá! Um erro técnico. Eu que preparo, gente. Eu que preparo as matérias. E aí, por conta de um contratempo que eu tive por aqui, nós acabamos errando a matéria. Mas agora sim, nós vamos primeiro... Agora é nós, né? Acontece. Você vai me entender. Agora eu vou chamar a matéria e o Elton, que não fez nada, que não estava no script. Eu coloquei do jeito que você mandou aqui, tá na ordem. Vai colocar a matéria correta. Nós vamos falar desse caso, um tanto quanto inusitado, que foi uma confusão, uma briga, que acabou na delegacia com um BO registrado, e nós vamos acompanhar agora. Neste momento, nós vamos falar sobre um homem que ele foi condenado a mais de 16 anos por tentativa de feminicídio. Neste momento, nós vamos colocar o vídeo na tela para você ver, onde aparece o momento em que este homem foi preso. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, efetuou na segunda-feira a prisão de um homem de 53 anos. Ele foi condenado a mais de 16 anos de reclusão por tentativa de feminicídio contra sua companheira de 37 anos, após ele ter atirado no rosto dela. O crime aconteceu em maio de 2011 na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade. De acordo com a delegada Patrícia Leão, que está respondendo pela unidade policial especializada, o homem estava foragido da justiça e teve o mandado cumprido na rua Cleutildes Marques, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. O homem passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. Este crime que aconteceu aí em maio de 2011 no bairro Gilberto Mestrinho, onde este homem de 53 anos foi condenado a mais de 16 anos de reclusão por tentativa de feminicídio contra a sua companheira de 37 anos após ter atirado contra o rosto dela. Nós estamos aqui trazendo essa notícia para você, essa informação, e já quero aqui agradecer a você que está ligadinho aqui no site Imediato. Muito obrigado pela sua audiência. Já compartilhe essa live para que a gente venha alcançar mais pessoas. E se você tiver alguma denúncia para fazer, mande mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99311-0060, que a nossa equipe vai continuar pelas ruas da cidade para levar a informação até você. Não somente da nossa cidade, mas do Brasil e do mundo. Eu me chamo Brenda Souza e as imagens são de Jonatas Reis. Esse é o site Imediato, a informação na hora. Quarta-feira, um tanto quanto louca e inusitada. Mas aí, vamos comentar a respeito dessa matéria. A delegada Patrícia Leão, uma ótima profissional que está à frente da delegacia que combate esse crime contra as mulheres, e efetuou esse trabalho maravilhoso, prendendo este homem que tentou matar a mulher. Gente, um tiro. Poderia ter assassinado essa mulher.
E não tem nenhuma justificativa. Nada justifica a crueldade, a agressão de um homem contra uma mulher. Se você que está me assistindo, tá em um casamento ruim, não quer ficar com a sua mulher, separa. Se você, mulher, não quer estar com o seu marido, separa. Não vamos nem colocar as crianças no meio dessa história, porque às vezes é melhor a criança estar dividida entre uma casa e outra e bem mentalmente, vendo seus pais convivendo na sociedade de forma civilizada, do que ficar acompanhando discussões, brigas, agressões. E uma cena como essa, onde o homem deu um tiro, disparou contra a mulher. Então, às vezes, os sinais são claros. Eu sei que muitas das vezes, Elton, acontece muito da pessoa... A gente tem aquele momento paixão, a gente tem aquele momento de estar ali, quer salvar o casamento, de querer continuar, de ter um sonho, de ter uma vida de casados, mas nem sempre funciona desse jeito. Tem aquele momento avassalador, né, que lembra de como foi no começo, de como foi o início do relacionamento, como foi a paixão logo no começo, mas é preciso ir sempre analisando os sinais, né, porque a gente percebe, se você for analisar bem, as pessoas que acompanham os relacionamentos, né, os amigos, eles percebem, entendeu? E às vezes quem não quer enxergar é quem está dentro, né? Mas é importante que você entenda o seguinte: antes de amar alguém, ame-se a si mesmo primeiramente, porque aí, senão, não tem condições. É isso mesmo, gente. Os sinais são claros. Às vezes é um pequeno detalhe que principalmente as mulheres tentam maquiar. E claro, a culpa não é sua de jeito nenhum, a culpa não é sua, não estou falando isso. Inclusive, eu abro até um parênteses aqui, se você está sofrendo alguma agressão, seja verbal, pior ainda física, e não tem como buscar ajuda, lembre-se que tem a delegacia de crimes contra mulheres, que você pode chegar lá. A delegada Patrícia Leão é uma ótima pessoa, vai estar pronta para te receber e te ajudar. Se você também não quer chegar até lá, você pode chamar alguma viatura, seja qual for. Os policiais estão aí, é o lema da polícia, servir e proteger. Mas você também pode, sei lá, manda mensagem pra gente. Talvez a gente possa também ajudá-la. 99311-0060, 99485-8526. Nós recebemos denúncias diariamente sobre diversos assuntos. E, claro, nós podemos ajudar, esse é o nosso papel também. Não só levar informação, mas, na verdade, a informação que a gente leva é sempre tentando ajudar, ou sempre tentando mostrar os fatos que acontecem na cidade. E, claro, uma denúncia a gente pode, com certeza, entrar em contato com alguém que possa lhe ajudar e tire você de uma situação perigosa, não só para você, mas às vezes também tem crianças e a situação fica um pouco mais delicada, fica um pouco mais difícil. E espero que a justiça seja feita, que esse homem não fique somente à disposição e fique livre, mas que ele seja preso, que ele responda pelo crime que ele cometeu. Afinal, ele quase tirou a vida de uma pessoa. E que poder ele tem de tirar a vida de alguém? Agora sim, tudo certo, nós vamos falar a respeito desse caso. Gente, ressaltando que, né, infelizmente a gente anunciou mais uma vez a matéria. E a matéria que entrou foi sobre essa situação sobre aí a tentativa de feminicídio. A tentativa de feminicídio, né? Mas é porque realmente os arquivos estavam duplicados aqui. Mas a gente já corrigiu tudo. E como todo mundo fala, ao vivo tudo acontece. E como todo mundo fala também, geralmente é culpa do operador, né? Mas a gente já está ajustando. Não é culpa do meu operador. Vamos deixar claro aqui. Não é culpa do meu operador. Mas agora nós vamos assistir a matéria. Agora sim! Inclusive, tem gente dando depoimento nessa matéria. Eita, menino! Então agora nós vamos saber detalhes dessa fofoca / notícia. Negócio de chifre é um negócio que dá pano pra Ontem manga, foi né? sério. Eita. Nós vamos ver agora na sua tela. Vamos lá.
aconteceu uma história inusitada sobre um homem que ele foi agredido por seu colega de trabalho. Esse homem que agrediu, ele trabalhou nesta funerária há 5 anos atrás. E aí nós estamos aqui com a vítima, este homem que ele foi agredido, nós vamos conversar com ele para tentar entender essa história, porque o que passaram para a gente foi que este homem, ele foi chamado de corno e ele ficou revoltado, né? E foi hoje pela parte da manhã nessa funerária que fica localizado no bairro Cachoeirinha e acabou agredindo este outro rapaz, que está aqui no momento, ele está aqui no primeiro DIP, ele acabou de ser ouvido, de prestar depoimento, e a gente vai conversar com ele. Nós estamos aguardando ele sair aqui, e nós vamos chamar ele para conversar, para tentar entender essa história de por que ele foi agredido por esse amigo. Amigo não, né, gente? Porque a gente não pode chamar isso de amigo, por esse colega. Mas nós vamos aguardar ele aqui, daqui a pouquinho ele está saindo e a gente vai conversar com ele. Ó. Vamos tentar conversar com ele aqui. Bom dia, tudo bem? Nós estamos ao vivo, eu sei que o senhor já falou isso várias vezes, mas nós gostaríamos de entender o que foi que aconteceu. Esse rapaz, identificado como Leonardo, certo? Ele chegou no seu trabalho hoje e lhe agrediu pela manhã, e o que foi passado para a nossa equipe é que ele foi sido chamado de corno. Sim. E aí ele falou que foi o senhor que chamou e por esse motivo ele foi lá e lhe agrediu. Sim. Foi a briga lá na frente da funerária comigo, né, que ele chegou me agredindo porque achando que eu tinha chamado ele de corno. Como eu já repeti várias vezes, eu repeti pela última vez, né? Eu não chamei ele de corno. Foi no posto de gasolina que eu fui abastecer meu carro, ele se recusou a abastecer meu carro e o colega dele veio abastecer o meu carro, perguntou por que ele não abasteceu. Eu disse, eu não sei. Aí ele disse, não, porque ele é corno. Aí o colega dele falou isso para ele e achou que foi eu. Aí desde lá ele gerou esse conflito, a rixa comigo, né, ficava me ameaçando, me mandando mensagem, me ligando, me xingando várias vezes, né, vários palavrões, né, e eu nunca chamei ele de corno. Agora, se alguém botou o chifre nele, né, ele tem que procurar o cara que botou o chifre nele para ele se resolver com ele, não foi comigo. E aí chegou uma situação dessa que chegou lá na frente da funerária e para porrada. Coisa que eu não gosto do meu local de trabalho, já tenho 52 anos, sou homem que está brigando na rua. Sou homem de trabalho, de caráter, de moral, de responsabilidade, entendeu? E agora eu tenho que ir para minha casa para descansar. E o senhor fez o boletim de ocorrência, já prestou depoimento? Prestei depoimento, falei tudo que tinha que falar e agora eu vou para casa. Mas seu nome? Sidney. Muito obrigada, viu, seu Sidney? Olha, gente, nós acabamos de ouvir o seu Sidney, ele que foi vítima, né, desse acontecimento aí, gente, que onde o amigo ficou revoltado porque foi chamado de corno e ele acusou o seu Sidney de ter feito, né, essa ofensa a ele. E não foi o seu Sidney, como nós acabamos de ouvir, né? E hoje, pela parte da manhã, ele foi no local de trabalho do seu Sidney, agrediu o seu Sidney e o seu Sidney teve que vir aqui no primeiro DIP para fazer esse boletim de ocorrência. É uma história inusitada, uma história fora do comum, né, gente? Que aconteceu na manhã desta terça-feira. Para você que está nos assistindo aqui no site Imediato, já quero agradecer a você pela sua audiência. Já compartilha essa live para que a gente venha alcançar mais pessoas. Deixa eu ver quem está ligadinho aqui conosco. Emerson, bom dia. Mari, bom dia aqui de Belém. Veja só onde foi parar essa brincadeira. Às vezes é de mau gosto, gente. Às vezes realmente a pessoa não gostou da brincadeira ali, mas parece que tudo foi um grande engano. Fulano ouviu ciclano chamá-lo de corno quando na verdade não foi. E aí terminou em boletim registrado lá no primeiro Além DIP. de corno é gaiato. Será que é? Porque ele confundiu a situação, né? E ainda foi lá bater no outro, assim, o cara foi lá no fim das contas. No fim das contas, ele é o errado, o corno é o errado. Não é pra falar assim, Informações até que durante a briga teriam quebrado alguns caixões. Olha aí.
Gerou prejuízo à empresa. Bom, aquilo que apareceu no vídeo, nem tanto, parecia que já era lá fora, né? Mas parece que começou lá dentro. Enfim, aí lá foi atrapalhar o trabalho do outro, né? Enfim. Veja só, então presta atenção na brincadeira, cuidado, presta atenção com quem você vai brincar. É verdade. Porque às vezes a brincadeira termina também em tragédia. Não foi o caso agora, mas foi uma grande confusão, inclusive num local de trabalho, em uma funerária. Sim. Sim. É verdade. Imagina alguém sendo velado ali, os familiares passando por um momento triste e uma cena deplorável dessa na frente da funerária. É lamentável, gente. É engraçado, é inusitado, mas também é muito desrespeitoso com as pessoas, infelizmente. Nós vamos falar também a respeito de uma carreta que tombou ontem, quase no final da tarde, ali na zona norte da cidade. E o Cadu Pessoa foi até o local e nós vamos acompanhar detalhes agora. Avenida das Torres, viu? Avenida Governador José Lindoso. Tem alguns trechos que são conhecidos como Avenida das Torres e outros Avenida das Flores. Bem nesse trecho onde nós estamos, é uma passagem de nível, passa por baixo da Avenida Margarita, no Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense. Olha o reflexo no trânsito, no sentido de quem vem do Viver Melhor, quem vem da Barreira, ó. Trânsito apenas fluindo em uma faixa. 2 faixas estão bloqueadas devido a esse caminhão container que tombou. Toda a carga, materiais, ao que tudo indica, recicláveis, estão jogados no asfalto. O Corpo de Bombeiros acabou de chegar aqui devido um poste ter caído com a iluminação, né? Tem a fiação elétrica ali no asfalto, tem também óleo diesel desse veículo aqui caído. A gente não sabe se é óleo diesel, óleo de motor, enfim. Com os produtos que podem ser produtos inflamáveis também ali, o plástico, isopor, tudo isso. O Corpo de Bombeiros veio para cá para descartar qualquer risco de um incêndio, né? Olha aí os bombeiros na imagem fechada do Williams Faraó, mostrando a conversa aí de um comandante. Tudo isso, gente, gerando um impacto no trânsito, mais uma vez nessa área do Nova Cidade. Vem comigo na imagem, meu amigo Farol. Vou mostrar para você que na semana passada, ó, aqui mesmo na Avenida Margarita, lá ao fundo, tem a caixa d'água, aqui do Nova Cidade. Ali é uma rotatória. Na semana passada, nesse mesmo sentido onde nós estamos, também um caminhão desses aí, de coletor de material reciclável, acabou tombando sobre o canteiro central. Também bloqueou 2 das faixas aqui, apenas uma faixa ficou liberada, ó. Jean Xavier da Silva está dizendo, tá virando rotina agora? Priscila Caldeira, tá marcando Demis Melo. Débora Marinho, tudo acontece. Ayla Nogueira, boa tarde. E é isso, ó. O outro veículo lá, coletor, ele acabou de estacionar ali na frente. E agora, haja tempo, hein? Vão ter que transferir todo esse carregamento para aquele outro. Enfim, como é que pode chamar o nome daquilo? Aquela caçamba, né, meu amigo Farol? Vão ter que transferir todo esse material. Depois, vai precisar vir aqui um guindaste para revirar esse container, esse verdinho aí. Depois, revirar o caminhão. E aí, meu amigo, minha amiga, pode colocar tempo nisso aí, viu? Questão de 2, 3 horas para essas 2 faixas aqui estarem liberadas. Polícia Militar está aqui no local, Corpo de Bombeiros, IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, todos deslocados para fazer
seu trabalho aí nessas ocasiões. Ó. E a gente falava o seguinte, né? Se questionava o que está acontecendo na cidade de Manaus para tantos acidentes com veículos pesados ocorrerem. Onde é que está havendo a falha? Será se o efetivo do IMU é pequeno demais para uma frota que existe na cidade de Manaus que cresce a cada ano? Juliana Paixão, esses containers só vão ser proibidos quando matarem algum parente de autoridade, porque... Infelizmente, talvez seja isso mesmo, que a Juliana comentou na transmissão do Cadu. Talvez só vão arregaçar as mangas, tomar alguma atitude, punir alguém, mudar alguma coisa na cidade quando for parente de alguém da família de alguma autoridade. Quantos acidentes a gente vê praticamente diariamente na cidade e nada é feito. Horário de pico. Nós estamos falando em uma das principais avenidas da cidade. Nós relembramos, inclusive, aquele caso que foi ano passado, onde uma carreta tombou ali no Santa Luzia, acredito que seja Santa Luzia, aquela passagem, e esmagou um veículo que estava passando ao lado. Obviamente, o motorista morreu na hora, a família perdeu um ente querido. Gente, nada é feito. Absolutamente nada é feito. É no distrito, tanto no distrito industrial, quanto no Educandos, quanto ali no Santa Luzia, passagem ali próximo ao Ponta Pelada. Diversos lugares da cidade nós temos esse problema. E não tem fiscalização, porque se tivesse não acontecia. Não tem fiscalização. Não tem ninguém... Realmente só aparecem as autoridades na hora que acontece a tragédia. Aí eu volto a me lembrar da chegada do Renato Júnior lá na Redenção. Que não ia fazer absolutamente nada ali. Não ia fazer absolutamente nada. Simplesmente chegou para dizer que a prefeitura estava lá dando apoio. Apoio a quê? Para ser eximido da culpa e dizer que a culpa era dos comunitários, né? Exatamente. Ainda jogou a culpa para os moradores que moram lá, porque não tem para onde ir, gente. Não é qualquer pessoa que tem condições de comprar, seja uma casa mais simples que for. Não tem condições. Ainda hoje mesmo, eu saio da minha casa muito cedo. Ainda hoje, eu conversando com a pessoa que me traz, nós estávamos falando a respeito do preço das coisas que estão absurdas, cada vez mais caros. E o salário continua praticamente o mesmo. Vai entrar o grosso agora. Agora que Você entendeu, né? E agora a gasolina vem aí, meu filho. Em fevereiro vai aumentar. Vai começar o mês de fevereiro, o preço da gasolina também vai aumentar. Passagem de ônibus também vai aumentar. A carne já aumentou. A inflação tá uma maravilha e eu não sei para quem vai melhorar. Acredito que para os políticos, infelizmente. Parece que nesse Brasil, nesse país, eu acho que é muito mais vantajoso ser político. Você não acha isso, Elton? Pelo jeito, né? Do jeito que vai. E muitos nem precisam de um diploma. Não precisa não. Inclusive tem até outros escândalos aí, né? De uns com diplomas, né? Que não tem diploma, né? Enfim. Diz que tem diploma, mas não tem diploma. Não precisa, é só não dizer que não tem mesmo, tá de boa. Para cuidar de toda uma sociedade, de toda uma legislação. Como nós não sabemos, mas talvez a culpa seja tanto minha quanto sua. Que infelizmente às vezes o trabalho da política é esse. Quando entra a política a gente tem que fazer, dar aquele famoso tiro no escuro. Porque a gente tem que tentar confiar em alguém. Basicamente aquela situação de tentar escolher o menos ruim. Você não acha isso, Elton? Tem que escolher o menos ruim, né? E aí a gente tem que também cumprir o papel de fiscalizador. Fiscalize em quem você votou, né? Porque ele soube entrar em contato quando precisava do teu voto ou quando te
cooptou para você trabalhar com ele, né? Mas e agora? Eles já estão lá. Será que vão só ficar mesmo só aumentando seus próprios salários, né? Que recentemente quase que teve mais um aumento aí, né? Foi vetado. E eu acredito que durante o ano ainda vai aparecer novo, né? Com certeza. Novidades sobre isso. Felizmente, queria eu. Tem gente aí andando com look caríssimo. Não, queria eu poder dizer assim, olha, eu vou aumentar meu próprio salário. Porque é mais ou menos isso que acontece. Alô, Álvaro Corado. Né? Ah, olha, hoje no próximo mês eu vou aumentar meu próprio salário. Decidi que no próximo mês eu tenho que receber 10 mil reais a mais. Chupa essa manga. Não está dando no meu orçamento. Olha aí. As compras da minha casa tá complicado. E olha, nem você aumentando para 10 mil, você ainda não chega nessas crianças que essas crianças aumentaram aí, tá? Exatamente. Nós estamos falando de muito dinheiro. Muito dinheiro que vem da onde? Exatamente. Principalmente de você que ganha um salário mínimo. Essa é a verdade. E muitas das vezes nós não somos sequer respeitados. Muitas das vezes as pessoas sequer conseguem chegar a um gabinete. A gente precisa ser mais autoritário com nossas palavras, principalmente em época de campanha, principalmente com políticos. Pense bem. Vou dar um bom dia aqui para o Luizinho. Luizinho lá, ele tá no Ceará. Rapaz, não é o Luizinho Moral, não? Agora que eu entendi o porquê do Luizinho. É o Luizinho Moral, eu acho. Ele acompanha imediato, Rádio ZLZN, o cara é seguidor e ouvinte e telespectador assíduo dos canais. Nossa, então muito obrigada. Temos também o Vladson, que está desejando um bom dia para a galera. A Jaqueline Ribeiro, Silvio Eber também está desejando uma ótima quarta-feira, um bom dia. Silvio está lá em Minas Gerais. Então tem muita gente que acompanha o site imediato Minas, povo de outros estados. Muito obrigado pela sua audiência. O Gabriel Monteiro, que também está aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos falar agora. Essa última matéria é um tanto quanto assustadora. Eu não sei se você que está aí do outro lado lembra, eu não sei se o Elton vai lembrar, mas semana passada um comerciante morreu dentro do seu próprio estabelecimento, assassinado. Ontem foi a missa de 7º dia. No final da missa, o irmão do até então conhecido ali na área como Nando, que foi assassinado semana passada, o irmão dele foi assassinado ontem ao sair da missa de 7º dia. E aí o Eudógio Gonçalves acompanhou toda aquela situação, porque foi um verdadeiro auê que deixaram o bairro da Alvorada. E nós vamos acompanhar agora detalhes dessa confusão, desse homicídio, na reportagem do Eudógio Gonçalves. Vocês, obrigado pela sua audiência. Nessa igreja, que o Pablo vai mostrar agora, Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acontecia a missa de 7º dia de Hernandes Correia do Espírito Santo, de 41 anos. Hernandes, ele foi assassinado no último dia 22, na Rua 0. Um pouco mais à frente, é a Rua 0, onde aconteceu esse crime. A vítima estava dentro de um mercadinho, do seu mercadinho, trabalhando, quando elementos armados chegaram e atiraram contra o mesmo. Eduardo Dudu estava aqui na igreja, como eu já disse, participando da missa de 7º dia. Ele saiu da igreja e caminhava aqui pela Rua 1. Caminhava tranquilamente com os seus familiares, inclusive ele caminhava com a sua filha ao lado. Ele fez todo esse percurso, tranquilamente, saiu com a família da missa, estava a caminho da sua casa. Eu já obtive informações que Eduardo Dudu era um cidadão benquisto aqui na área. E todos aqui estão assustados com tamanha violência contra Eduardo. A
Polícia Civil deve dar início a um trabalho de investigação para saber por que mataram os 2 irmãos num período de 7 dias. Eduardo Dudu, como eu já disse, caminhava aqui pela rua 1 do Alvorada. Aqui no local prevalece a lei do silêncio. Ninguém quer falar absolutamente nada sobre esse crime. Quando Eduardo, o Dudu, chegou nesse local aqui, você já começa a perceber o rastro, aqui, Pablo, o rastro de sangue, somente água vermelha. É o sangue que escorreu do corpo de Eduardo. Porque nesse ponto aqui, o Eduardo, ele foi atingido com vários tiros pelo corpo. Inclusive, o local já foi lavado. Algumas pessoas relataram para a nossa equipe de reportagem que eram 2 criminosos em motos. Chegaram aqui e começaram a atirar contra Eduardo. A imagem que você vai ver agora foi registrada de uma residência aqui das proximidades. O momento em que Eduardo está jogado ao chão e os familiares estão ao redor do corpo do mesmo. Eduardo foi socorrido pelos próprios familiares. Ele foi levado para a base do SAMU, aqui mesmo no Alvorada. Só que chegou lá, o Eduardo já estava sem vida. A filha dele, uma adolescente de idade ainda não confirmada, a gente teria relatado que era 14 anos, a gente precisa fazer uma correção, confirmar em 100%. A filha dele foi atingida com um tiro em uma das pernas e foi levada para o hospital da criança. Um crime terrível, um crime, como eu sempre digo, brutal, bárbaro e cruel. Mataram 2 membros da família num período de 7 dias. Mataram um na Rua 0 e agora mataram outro na Rua 1 aqui do bairro do Alvorada e ainda deixaram uma adolescente ferida. Toda a matéria você vai assistir no site imediato. Você quer assistir a matéria do Hernandes, que foi morto no dia 22? Você digita aí imediato, bota o nome dele Hernandes, só repassar para você o nome dele completo, é Hernandes Corrêa do Espírito Santo, você consegue assistir a matéria do dia da morte dele. E você também assiste aqui a matéria do irmão dele. Antes dessa live, vá rolando o seu celular aí um pouco mais para cima e você vai encontrar a matéria completa. O imediato, com exclusividade, chegou lá no SP, na base do SAMU, registrou o momento em que Eduardo era levado para o SPA do Alvorada, já sem vida. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Matéria completa já está disponível para você lá no nosso site, que é imediatoonline.com. Obrigado. Você consegue imaginar comigo como deve estar a mãe desses 2 homens que morreram? Agora fica, Elton, fica o questionamento. Fica o questionamento. A motivação ainda ninguém sabe. Mas nós estamos falando de 2 mortes, 2 irmãos que foram assassinados a tiros, um dentro do próprio comércio e o outro saindo da missa de 7º dia. Gente, essa história e por sorte, a adolescente também não foi incluída nessa lista. Que praticamente nós estamos falando de uma lista. Qual será agora o próximo passo? É um perigo para essa família. Tanto que é um perigo que este homem estava acompanhado da filha e a filha foi baleada. Uma adolescente que poderia também ter tido a sua vida ceifada. Agora a Polícia Civil vai ter um trabalho a mais, hein, Elton? Que história complicada, Elton. Rapaz, e é a família toda, né? Vai aos poucos, vai levando a família toda. Em menos de um mês já vai levando aí 2 e é realmente complicado, né? Mas
aquela coisa que você sempre comenta aqui, né? Em que você anda se envolvendo, né? Porque uma hora a conta chega. Gente, inclusive, muitas pessoas se perguntando, será que foi agiotagem? Será que é envolvimento com o tráfico de drogas? Ainda ontem também, nós falamos aqui no Resumo 24 Horas a respeito de um corpo que foi encontrado esquartejado. No final do dia, tinha rumores de que aquele homem que foi esquartejado, ele fazia algumas denúncias contra a prefeitura de Presidente Figueiredo. São rumores, informações que vão chegando. Agora fica o trabalho para a Polícia Civil. Por que fizeram? Eliminaram os 2 irmãos. Dentro de uma semana, essa mãe perdeu os 2 filhos. E agora? Será que a família está protegida? Será que a família está descartada desta lista? A gente fica preocupado, né, com o restante dos familiares, o que pode acontecer, o que ainda pode vir. É como se fosse uma cena de novela, né, na verdade, inclusive novela mexicana, que tem esses assassinatos em sequência, que tem a ver com a família, e que fica o mistério do envolvimento, de como que aconteceu, o que foi que aconteceu, né, o que levou a esse crime tão brutal. Enfim, a gente fica com todas essas dúvidas, com todos esses questionamentos aí. Tem gente na nossa transmissão que está pedindo para mostrar a foto desse Eduardo, que foi assassinado ontem. Eu vou enviar para você. Manda aqui. E você coloca aí na tela o Eduardo, que era irmão do Hernandes, que foi assassinado também na semana passada. E você vai ver a foto dele já. O Elton está preparando para colocar a foto no ar. Mas, gente, nós estamos falando de uma história tenebrosa. Estamos falando de uma família que provavelmente corre risco, de uma adolescente que está no hospital da criança. Para quem acompanhou a transmissão que o Eudógio fez, foi um verdadeiro cenário de horror, porque ainda tentaram socorrer o Eduardo. Aí na sua tela você acompanha a imagem do Eduardo que foi assassinado ontem, na saída da missa do 7º dia do irmão. E foi uma história muito, muito louca, gente. Ele foi socorrido pelo SAMU e chegando, inclusive, estavam numa base do SAMU, atiraram ainda lá próximo, mas atiraram porque tinha muita gente filmando. Alguém atirou para cima para tentar fazer com que as pessoas fossem embora daquele local. Agora, por quê? Rapaz. Uma história um tanto quanto louca. Tanto que a viatura do SAMU precisou ser escoltada por uma viatura da Polícia Militar. Você acredita? Cheio de questões misteriosas, né? Exatamente. Eu espero em Deus que essa família siga na proteção de Deus, porque afinal, se alguém ali era envolvido, que as outras pessoas que são inocentes não sejam responsabilizadas. Sim, é verdade. Por tal atitude, a gente não sabe nem exatamente a motivação. Isso vai ser um trabalho para a Polícia Civil, que deve investigar esse caso. Agora nós temos 2 assassinatos em uma família, uma criança, uma adolescente que foi baleada, poderia ter sido assassinada também. A criança, que eu acredito que estava ali sem culpa nenhuma, estava apenas saindo da missa de 7º dia. Agora imagina os outros familiares, imagina a mãe desses 2, independente de envolvimento, se foi agiotagem, se estavam devendo alguém a mais. Gente, nós estamos falando de vidas. E isso é horroroso a gente noticiar para você. Eu só consigo imaginar no desespero da família que estava saindo de um momento triste e se depararam com uma cena de horror em frente à igreja, onde esse homem foi assassinado. Morreu ainda a caminho do SPA da Alvorada. Uma história um tanto quanto
tenebrosa, de verdade. A Polícia Civil, acredito que vai dar detalhes para a sociedade do que aconteceu, qual foi a motivação. Eu confio muito no trabalho da polícia e sei que, posteriormente, nós teremos informações, detalhes sobre essa investigação. E, se Deus quiser, queira que seja logo, logo, que esses criminosos, que esses assassinos estejam atrás das grades e que essa família não esteja correndo risco. Porque eu acredito que tem pessoas inocentes ali, Elton. Nós estamos falando de vidas. Então, eu acredito que... Nós vamos falar também, gente, daqui a pouco, sobre um roubo que houve ali no Zumbi, é isso? Na verdade chegou aqui, como a gente sempre coloca aí o número, inclusive o número tá na tela aí, pelo 9994858526, você manda a sua denúncia, manda a sua informação, né? E nos chega um vídeo aqui de um ladrãozinho oportunista, né? Ele tá andando por ali, percebe a oportunidade, vai lá e surrupia. É aquele ladrãozinho, né, como diria aquele, só para tomar uma cervejinha, né? Porque ele pega ali umas besteiras, mas é claro que pro pequeno comerciante é um prejuízo. Qualquer produto que saia sem ser pago, seja ele de grande porte ou de pequeno porte, ele vai gerar um prejuízo. E aí nos chegou essa denúncia aqui pra gente, dizendo que aconteceu lá no bairro do Zumbi. E aí a pessoa não se identificou, mas colocou assim: esse fica roubando nas oportunidades. Foi o que chegou pra gente. Vamos colocar o vídeo na tela? Vamos colocar o vídeo para você acompanhar também na sua tela. Afinal, furto, gente, isso é um crime. Então, felizmente, acaba sendo realmente um prejuízo para os comerciantes. Eu já trabalhei com comércio e eu sei, cada centavo vale. Cada centavo, porque o lucro é muito pouco, o lucro é baixíssimo. Então, cada centavo vale sim, até aquele fiado que às vezes não é pago. Meu pai do céu. Dá um prejuízo. Tá aí, vamos ver na tela aí. Olha, ele tá ali, como quem não quer nada. Acredito que ele esteja conversando ali com alguém, até mesmo com o próprio comerciante. E ele tá ali com uma espécie de um ferro, alguma coisa que dá pra puxar. Exatamente. Um gancho ali, um arame recozido. Aí ele puxa o balcão. Olha a astúcia do cidadão. Se é que isso pode ser chamado de cidadão. Olha a pilantragem do cara. E parece que é um menino novo, hein? Exato. E às vezes o comerciante, ele põe essa grade, esse gradeado, que é justamente para evitar esse tipo de situação. Exatamente. Aí veja só como a cabeça desses pervertidos funciona para o mal. Tá ali como quem não quer nada, disfarçando. Minha Nossa Senhora. Aí você pode dizer assim, mas o comerciante vacilou, botou as coisas ali na frente do balcão. Gente, precisa de um pouco de marketing. As pessoas precisam ver o que tem, que pode ser vendido ali. E às vezes, eu falo por experiência própria. Lá vai. Atenção para a ação do larápio. Ainda não deu, acho que ele vai puxar mais o balcão. E eu falo por experiência própria, que às vezes, realmente, o balcão, algo precisa estar ali mais à frente para chamar a atenção. Pronto, olha aí. 2 batatinhas. É um jovem, hein? É um menino. Ainda bem que... Foi embora? Será que ele volta para pegar mais alguma coisa? Acredito que ele não volta mais. Jesus. Mas e aí? É um prejuízo. É um prejuízo pequeno? Ó, aí a senhora vai, percebeu e bota tudo no lugar. Agora imagina, gente. Imagina, ó, percebeu ali a ausência de algum produto. E aí nesse vídeo, a gente contabilizou aqui, através do nosso programa aqui de execução dos vídeos, 2 minutos e 7. 2 minutos e 7. Na verdade, termina ali em 1 minuto e 40, mais ou menos, a ação do pequeno rato, né? Do ratinho ali. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas foi só 2 batatinhas. Gente, mas é assim que começa. É assim que começa. Porque até onde eu sei, e até onde eu fui educado, não sei como é que é na sua casa,
Mas assim, a nossa mãe e nosso pai diziam o seguinte: não pegue o que não é seu. Não mexa no que não é seu. Muito menos trazer para casa. Olha, hoje em dia, meu filho, ele traz às vezes, ó, brincou com o coleguinha, trocou com o coleguinha. O coleguinha ficou com o dele, ele ficou com o coleguinha. Por que isso aqui? É a primeira coisa que eu pergunto. Por que isso aqui? De quem é? Amanhã você leva e devolve, entendeu? Ah, mas você tá tolindo a criança. Não é, gente. Você precisa criar a criança, o jovem, dentro de parâmetros, dentro de limites. E evitar que uma cena dessa se repita. Imagina a mãe deste cidadão vendo isso. Aí o comerciante que tá lá, às vezes realmente o gradeado é para tentar proteger de algo pior que venha a acontecer, porque apesar do comerciante, dos empreendedores estarem ali tentando ganhar seu pão de cada dia com o próprio trabalho, tentando fugir de toda esse leão que fica por aí atrelado à CLT, ele está tentando crescer ali de uma forma independente, gente. E a gente sabe que tem muitos assaltos na cidade, tem muitos criminosos que passam ali armados. Nós estamos falando de bairro. Eu também já tive um comércio dentro de bairro. O comércio que eu tinha era gradeado. A grade não tinha como tirar de jeito nenhum. Era uma grade fixa, justamente para evitar qualquer tipo de assalto. E olha a astúcia para o mal que esses criminosos têm. Ele poderia estar somente passando ali, mas ele falou, opa, com isso daqui eu consigo puxar aquele balcão. Vou só mostrar rapidinho, só pra gente finalizar, que a gente já tá quase no horário mesmo. Sim. Só pra mostrar aqui, novamente, como é que é a mente de alguém que ali não tá pensando mais nenhuma outra coisa, porque diz o ditado popular que mente vazia é a oficina do capeta, né? Então, aí ó, olha só, vamos lá, veio de novo, só a parte, ó, ele pegou ali o ferro, o arame que ele já tinha deixado por ali, talvez ele já tinha passado antes, olha aí, gente, olha, e puxa o balcão. Gente, tanta coisa pra pensar, sabe? Isso aí é física. Esse movimento aí é uma questão de física, né? Porque é um arame de menor consistência, mas, gente, por que não tá estudando? Por que não está colocando isso em prática para algo positivo? Aí passa pessoas ali, ó, uma criança, ele dá uma disfarçada, acompanhado de um adulto. Eu quero mostrar de novo aqui a astúcia do indivíduo, desse moleque, desse safado. Olha aí. Chega a ser cômico olhar um... Depois e aí mais pra frente ele verifica que não dá. E ele puxa mais um pouco. Dá-lhe aquela disfarçada ali. Tudo isso por 2 batatinhas. Não é, menino? Tava com muita vontade, hein? Será que ele tava com uma... Agora eu penso assim, se de repente... alguma coisa? Se de repente passa um desses justiceiros que não quer saber se é um roubo pequeno ou grande. E aí? E depois a mãe? Pega... E depois a mãe? Ah, meu filho era não sei... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí ele vai testar pra ver se chega. O braço não chega no que ele quer pegar, né? Aí ainda vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas ele podia ter pegado a máquina de cartão de crédito pra levar pra alguém pra fazer a transferência. Ele podia ter pegado mais coisa. Gente, não é a quantidade ou o tamanho do roubo. É o ato em si. É o ato em si. O que ele está fazendo, independente do que estamos falando de duas batatas ali, mas nós estamos falando de um furto. E furto é crime. Se você não sabe, crime. E eu não sei se você tem essa análise, Luísa, mas me parece que não é a primeira vez. Porque me parece que ele já tem uma certa destreza ali, uma certa habilidade. Provavelmente, né? Em algum momento, ele comprando ali mesmo, indo comprar, observou que o balcão podia arrastar ali facilmente, era leve, e por que não? Por que não? Ou até ele já executou, mas dessa vez... Foi flagrado. Né, foi flagrado pelas câmeras aí que o comerciante, deixou um rastro, colocou. Talvez antes não tinha câmera, agora tem câmera. Isso. Né? Por isso é importante você equipe seu comércio
equipe o seu comércio, coloque câmera de segurança, porque isso aí ajuda a identificar essas figuras aí. É um custo a mais, mas pode valer também muito a pena em caso de roubo. A polícia conseguir identificar esses criminosos e aí tentar dar uma punição, né? Mas, mais uma vez eu falo, não é só o trabalho da Polícia Militar, não é só o trabalho da Polícia Civil, não é só o trabalho da polícia em si, mas também da Justiça, e às vezes a Justiça é muito falha, infelizmente. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi o Resumo 24 Horas. Vou mandar aqui um bom dia para o Daniel Gama, que estava com a gente, o Sandro, que falou a respeito, ele está comentando aqui, que loucura, acredito que seja a respeito da morte das 2 pessoas da mesma família, em uma semana. O Filipinho Lima, que também chegou dando um bom dia. Muito obrigada, meu querido, pela sua audiência. Filipinho, que está sempre conosco. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando, número de contato 993110060, 994858526. Entre em contato com a gente, manda a tua solicitação que nós vamos ter o maior prazer de chegar até você. Eu me chamo Heloísa Lima, amanhã nós voltamos em mais um Resumo 24 Horas. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.